Bom dia, bom dia. Ainda bom dia, né? 11h48. Domingo, 23 de março de 2025. Está começando o Não, para com isso, né, Caiafa? Nem de perto, nem de longe, né, maluco? Bom dia, pessoal. Começando aquela live de domingo aqui no canal Opa, Caiafa. Começando aquela live de domingo no canal Caiafa Master. E a gente fazendo nesse horário, principalmente para permitir que o pessoal possa, quem não puder acompanhar ao vivo conosco aqui, possa acompanhar offline, né? Horas mais tarde aí ao longo do domingo. Você viu, né, Thiago? Você viu, né, velho? Dei aquela travada que o negócio não sai, aí você para, pisa no freio, Zé. Aí você volta e fala de novo, entendeu? Bom, pessoal, estou de volta ao Brasil para responder a primeira pergunta da live. Já estou de volta ao Brasil. Nós ficamos durante uma semana, né, cheia, bem movimentada, em Istambul e em Sarıkınar, onde é a fábrica da Autocar. Mas a maior parte da viagem foi Istambul. E hoje a live vai ser justamente para a gente poder falar sobre esse carinha que está na tela aí. O Tulpar, tanto o Tulpar IFV quanto o Tulpar MMBT, e comentar sobre algumas coisas que nós produzimos, observamos e aprendemos, principalmente aprendemos, durante esses dias de viagem, né? E foi um negócio emocionante, porque nós chegamos na Turquia e no segundo dia pela manhã, no segundo dia de viagem, tivemos aí a questão do prefeito de Istambul, né? Ter sido preso e tudo mais. E foi um negócio para a gente assim, interessante porque o hotel onde nós ficamos hospedados, a convite da Autocar, o Conrad Bósforo Hotel, ele é tradicionalmente o hotel utilizado pelos partidários do Recep Erdogan para reuniões políticas, né? Então você imagina, no dia que eu fui tomar café da manhã cedo, bem cedo, 6h40 da manhã, né? E a gente ainda não tinha muita informação do que tinha acontecido ainda. Para a gente, a única coisa de anormalidade que nós tínhamos sentido no dia anterior é que a internet ficou muito ruim durante o dia, né? O WhatsApp ficou lento, travando, Twitter também ficou lento e travando, e assim, a gente dependeu muito da internet do hotel, essa sim funcionou legal. Talvez pelo hotel ser internacional, não sei. Mas o fato é que, enquanto esses eventos aconteciam, né, nós estávamos mais focados em chegar em Istambul e nos reunirmos com a diretoria, a equipe da Autocar que nos convidou, e também fazer o deslocamento, a viagem até a fábrica da Autocar. Aliás, eu queria mais uma vez agradecer a forma absolutamente fantástica como nós fomos recebidos em todos os lugares por onde passamos, né? E tivemos uma oportunidade de vermos muita coisa, como eu disse na última live, né? Até coisas que outros fabricantes que nos levaram em suas fábricas não mostram ou não possuem, né? No caso dos turcos, eles não tiveram dúvida nenhuma de colocar essas capacidades, essas tecnologias à mostra, evidentemente com o devido controle, e nos momentos em que nos era permitido fotografar, a gente conseguiu produzir imagens como essa que vocês estão vendo na tela aí do Tulpar IFV, acelerando na pista do campo de provas que tem na própria fábrica, né? Essas instalações em verde, branco e laranja ao fundo aí são da fábrica da Autocar. E aí o IFV está dando aquele famoso rolê, qualquer terreno, para mostrar um pouquinho da habilidade dele.
Aí vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês querem ver a sequência de fotos que Titio Caiafa fez do off-road? Foram todas tratadas e estão maravilhosamente lindas. Pergunta para o seguidor no dia de domingo. Você quer ver as fotos do Caiafa? Escreva no chat, cambada de preguiçoso. Escrevam, 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 escrevam. Escrevam. Quero ver. Quem sabe usar teclado aí? Então vamos lá. Aqui vocês têm o Tupar na pista, qualquer terreno, né? E o carro é muito bonito, independente de qualquer coisa. A torre 30mm também, de desenvolvimento turco, a Muzrak. Ela tem um design muito bonito, né? Enfim. E vocês conseguem perceber detalhes como as câmeras que cobrem os 360 graus do veículo, né? Então é possível ver uma montagem de câmeras na lateral esquerda, na parte traseira, na lateral direita, né? Agora vamos pegar essa outra foto aqui, com mais detalhes da parte traseira do carro. Aqui dá para ver bem a distância do chassi com o trem de rodagem com as esteiras. Dá para você ver em detalhes a porta traseira por onde embarca e desembarca a infantaria, né? Nas laterais do veículo tem uma série de equipamentos e acessórios para auxiliar a sua operação. Então você tem aquele famoso conjunto de pecinhas que plastimodelista adora, né? Pá, enxada, machado, suporte, mais pedaço de esteira para poder consertar a esteira se a esteira for danificada, enfim. O carro tem também um sistema de chapas para fazer a proteção da parte de cima dos rodetes e dos rodetes de retorno da esteira, né? A torre com canhão de 30mm Bushmaster MK-44, muito bem conhecido aqui no Brasil, tem também um nível de proteção condizente com um veículo de combate de infantaria moderno, né? Mais outra foto aqui. Aqui o Tupar passando por um local semi-alagado, né? E aí ele está saindo do outro lado do local. Esses caminhões que vocês estão vendo no fundo aí são caminhões produzidos na fábrica da Autocar. A Autocar também produz para o mercado civil, né? E um dos veículos que ela produz para o mercado civil são esses caminhões, que tem alguns exemplares prontos aí, aguardando para serem entregues para os seus compradores, né? E aí você tem o Tupar vindo, rachando, para usar uma palavra bem brasileira, rachando. Ele é muito ágil, ele é veloz. Dá para perceber que o conjunto powertrain dele traz uma agilidade muito grande para o carro. Enfim, evidentemente tem que ser levado em consideração que aí o GC não estava completo, embarcado, o veículo não estava com a sua dotação completa de munição, o veículo não estava com seu tanque de combustível cheio até a tampa, ele não estava operando dentro dos seus limites, mas estava operando de uma maneira eficiente, e na foto é possível a gente perceber, inclusive, os sensores, né? Então vou ampliar. Dá para vocês verem claramente aqui a torre de sensores que transmite todas as informações captadas por essa mira estabilizada panorâmica e sensores laser e tudo mais. Isso vai direto para o comandante do carro, né? E ele tem à disposição esse canhão Bushmaster MK-44 para fazer o fogo. Aqui o veículo mostrando em detalhes aqui a questão da sua construção. O motor posicionado frontal, do lado direito, né? O motorista do lado esquerdo, o motor e a caixa acessória, a transmissão ficam aqui na frente do veículo e o motorista fica logo aqui, do lado esquerdo, né? Você tem um kit de blindagem adicional aplicada nesse carro, que aumenta o nível de proteção dele para a Stanag, se não me engano, 4569, não tenho certeza se o número é esse, muito provavelmente está errado, mas aumenta para um padrão Stanag bem interessante, permite você
aumentar a proteção no arco frontal contra munições perfurantes de 30 milímetros, ou seja, o mesmo calibre do IFV, né? Uma série de acessórios e material de serviço do veículo que ficam aficionados nas laterais, como eu disse, né? Machado, pá de sapa, não sei o quê, cabo para rebocar, cabo para prender, para poder auxiliar a tirar outro veículo se ele atolar, galões extras de combustível, câmeras, né? Muitas câmeras. Então vocês vejam, tem um conjunto de câmeras frontal, 2 conjuntos de câmeras nas laterais à frente, 2 conjuntos de câmera nas laterais ao meio, mais um conjunto de câmeras na parte traseira, mais a mira estabilizada panorâmica do comandante com proteção, né? Mais os equipamentos utilizados pelo motorista, que auxiliam também para aumentar a consciência situacional durante a operação do veículo. O carro é muito bonito, isso não preciso falar. E uma coisa interessante, desses IFVs e MMBTs até agora, que aparecem com grandes possibilidades de fazerem a disputa por esses contratos do Exército Brasileiro, é digno de nota que o Tulpar ele tem um perfil que não é tão alto igual outros que nós temos visto aí. Ele está mais ou menos ali naquele mesmo perfil bastante interessante, como, por exemplo, o CV90, MK4, né? Então você veja que é um veículo com um design muito moderno. Nós tivemos a possibilidade de subir na parte externa do veículo, na torre e tudo mais. Quem está acompanhando os vídeos que nós publicamos no canal já devem ter visto essas cenas, né? O veículo é todo modular. Você vê que a produção dele, os turcos têm o domínio de todo o processo, de uma ponta a outra. E o projeto foi tão bem pensado em termos de exportação que você tem 2 opções de powertrain, 3 opções de transmissões e outras opções com relações a outros equipamentos que você precisa ter no veículo, além de toda a arquitetura digital dele ser aberta. O que quer dizer isso? No caso do Exército Brasileiro, comprar o Tulpar IFV ou comprar o Tulpar MMBT com a torre Leonardo Hitfact 2, ele tem toda a estrutura pronta, como se fosse uma espécie de um esqueleto com um sistema nervoso pré-instalado, para fazer uma analogia com o corpo humano, e tudo que você quiser adicionar naquele sistema nervoso central, ele tem interface aberta. Então você pode trazer o seu Battlefield Management System próprio, você pode trazer o seu sistema de aumento de consciência situacional próprio e integrar junto no veículo. Você pode trazer o seu sistema de comunicações digital e os rádios associados e fazer a integração disso no veículo sem maiores problemas, ou seja, é um veículo que vai te dar a total liberdade para você configurar as interfaces de operação, as interfaces necessárias dentro daquilo que a sua base industrial de defesa ou o seu exército já trabalha, já tem uma logística e deseja expandir isso para a aquisição do veículo. Isso é feito naturalmente, não há menor problema com relação a isso, muito pelo contrário, essa é talvez uma das grandes vantagens, além da qualidade do veículo em si, é o fato dele ser completamente open source para fins de integração. Aí depende muito mais do dinheiro que você tem para investir do que propriamente da vontade dos turcos, né? É uma questão mais de dinheiro mesmo. E além disso tudo, você tem um veículo que é totalmente dominado pelo seu fabricante de uma ponta a outra do processo e é ITAR free. O que quer dizer isso? Ele está isento de sanções, como por exemplo, desse acordo ITAR, ou de possíveis sanções, por exemplo, da BAFO, da Alemanha, né, como nós vimos, por exemplo, naquele episódio tão chato, cansativo, do primeiro Centauro 2 parado na Alemanha, né? E como é que se resolve isso? É como eu disse para vocês agora há pouco. É um veículo modular que tem 2 opções ou 3 opções de motorização e 2 ou 3 opções de transmissão.
O que significa que, se o cliente não pode ter essa porque existe uma regulação contra ele, ele pode ter a outra. Certamente, alguma das que existem nas opções para o veículo vai atender. E o veículo está dimensionado e projetado para funcionar e apresentar performance comprovada com qualquer uma dessas combinações dentro da faixa que cada motor, obviamente, pode oferecer com a potência que ele apresenta. Então, você pode ir de 700 cavalos até 1.100 cavalos, por exemplo, né? Para a proposta hoje que a gente conhece para o Exército Brasileiro, o motor do IFV seria absolutamente comum, teria 100% de comunalidade com o motor para a versão MMBT. Esse motor estaria numa faixa de 710 a 740 cavalos de força. É um motor que encontra eco na cadeia de produção metalmecânica e motomecânica aqui no Brasil, ou seja, esse motor, pelo menos parte dele ou partes dele são produzidas aqui no Brasil, o que significa que, do ponto de vista logístico, isso é um facilitador, não é? Entre outras questões interessantes do veículo, essa comunalidade de motor, ela torna possível o processo de industrialização ou de nacionalização de componentes, partes do veículo aqui no Brasil, extremamente ágil, o que significa que você já começaria a produzir, se for o caso do veículo ser adquirido com produção local, você começaria a produzir num tempo bastante ágil, né? O que eu sei até agora das pessoas que eu conversei, das informações às quais eu tive acesso, e também trocando ideias com outros colegas que militam na área, a gente sabe que na proposta, por exemplo, dos turcos, os parques regionais de manutenção de Santa Maria e de Curitiba vão ter um papel muito importante, principalmente o de Santa Maria, né? O que significa que esses parques de manutenção vão ter um papel muito importante, não só na missão fim deles, que é o apoio aos projetos que eles suportam, né, como também a questão industrial na introdução do veículo nas versões desejadas pelo Exército Brasileiro, lembrando que o chassi base que equipa o Tupar e toda essa miríade de configurações para o chassi dele funcionam para várias versões. Então você tem um veículo de resgate, de esteiras, você tem um veículo ambulância, você tem um veículo porta-morteiros, você tem outras versões dedicadas, posto de comando, enfim. Você tem, por exemplo, um chassi que pode receber uma integração de artilharia antiaérea, o que significa que o Exército Brasileiro, com o Tupar, poderia desenvolver nativamente aqui no Brasil um sistema de artilharia antiaérea de tubo, que seria o sucessor dos Gepard, né, que ainda tem uma razoável vida útil pela frente, o que abriria caminho para o desenvolvimento aqui no Brasil de uma solução, pelo menos de setup, de configuração nacional para esse tipo de sistema. E, obviamente, esses canhões da série Bushmaster 30mm, 35mm, especialmente 35mm com Airburst Munition, né, são candidatos naturais para esse tipo de coisa. Então, o veículo, além de tudo, ele se encaixa como uma luva naquilo que você já tem e naquilo que você vai precisar adquirir. Isso faz uma diferença muito grande nos requerimentos colocados, tanto aqueles que são desejáveis como aqueles que são mandatórios. E até onde nós sabemos, o Tupar vai muito bem em todos os quesitos, tanto aqueles desejáveis quanto aqueles mandatórios e outras opções. Então é um veículo moderno, com standard nato. É muito importante lembrar para os senhores que estão aí do outro lado acompanhando, que a Autocar é uma grande empresa de defesa NATO Standards. O que quer dizer isso? Ela segue as homologações OTAN. Todos os laboratórios da Autocar são certificados em níveis altíssimos de eficiência. E eles fazem questão de exibir na parede de cada um desses laboratórios essas certificações internacionais para que todo mundo que visite a fábrica veja como eles são orgulhosos de terem essa capacidade.
Na visita que nós fizemos na fábrica, nós tivemos a oportunidade de visitar o local onde se faz o teste de balística das chapas de aço que são usadas na blindagem, tanto do Tulpar, nas suas diferentes versões, quanto do Cobra 1, do Cobra 2, do Arma 6x6, do Arma 8x8, etc, 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 né? E a gente teve a oportunidade de ver que eles testam com todas as munições mais conhecidas ocidentais e com todas as munições mais conhecidas russas, né? E o laboratório muito sofisticado, com um nível excelente também de segurança para fazer isso. O veículo pronto, quando ele tem que ser certificado, por exemplo, antes de ser entregue para o cliente, aonde que ele vai efetuar tiro real? Ele é levado para uma instalação. Ele é levado para uma instalação que você tiver a oportunidade de ver no vídeo, com uma rampa que você vai para um subterrâneo e você tem um túnel subterrâneo com uma baia para o veículo ficar ali nessa baia com toda a segurança. E esse tiro é executado ali com zero risco de algum tipo de problema com relação ao tiro em si, também praticamente nenhum problema em termos ambientais, que é hoje uma característica importante que tem que ser observada. Então, o produto é moderno, o turco cria, faz o design, faz o projeto, prototipa, produz e tem total controle do processo de uma ponta a outra, com a esmagadora maioria da logística de produção utilizada por eles de controle nacional. Existem produtos, por exemplo, no Tulpar que não são turcos? Pode existir. Não seria nada do outro mundo. Mas eles têm total controle do que é o mais importante no veículo. E outras partes podem ficar sobre o escrutínio, sobre a necessidade do cliente, do país que estiver adquirindo, que vai colocar os seus requerimentos e, através desses requerimentos, a Autocar faz a construção do veículo e casa junto com o produto deles as necessidades do cliente. Isso é muito importante. E essa capacidade que os turcos têm com os laboratórios deles para certificar balística, para certificar desgaste de produto, para simular 20, 30 anos de emprego constante. Eles têm shake test, drive shake test, eles explodem vários chassis dos diferentes versões dos veículos para fazer teste de balística com aqueles bonecos dummy, aqueles bonecos especiais cheios de sensores. Então eles têm como saber, de acordo com cada tipo de explosão, o nível de proteção que oferece, se os tripulantes vão sofrer ferimentos ou não, e qual o nível disso se acontecer. Enfim, esses laboratórios são caríssimos, todos são homologados nos últimos níveis, e eles não têm que pedir para ninguém para poder fazer esse trabalho. Muito pelo contrário, eventualmente acontece até de concorrente pedir para fazer certificação nos laboratórios da Autocar, porque eles não têm isso e eles precisam disso para participar de alguma coisa e tal. E a Autocar também pode, eventualmente, fazer esse serviço atendendo a terceiros. Eventualmente. Né? Para vocês terem uma ideia da pujança industrial dos caras. Nós entramos numa câmara de teste de desgaste por temperatura que estava 25 graus abaixo de zero. E tinha um veículo Cobra 2 lá dentro e um veículo Arma 6x6, se eu não me engano, sendo testado lá e sendo congelado a 25 abaixo de zero, não sei quantos dias já. Entendeu? Então, assim, eles fazem todos os testes. Todos os testes. Quando você pega o produto e você recebe o produto, esse produto está vindo todo testado, todo debugado. É um produto funcional. By the book. Você faz isso, você aperta aqui, você liga aqui, você gira essa chave, você abre isso aqui, você faz isso aqui e vai ser feliz, meu filho. O brinquedo é novo. E isso faz a diferença. Outra fotinha que Caiafa gosta de fazer, essa aqui no melhor estilo Blitzkrieg, essa aqui tá no melhor estilo, como é que chama o jogo de tanque, gente? War Thunder? Não. Como é que é o nome do outro? Tem tanto tempo que eu não jogo que eu até esqueci o nome do jogo. Enfim,
Essa está no melhor estilo imagem para a capa de jogo de tanque online, né? É o Tulpar FV aqui, naquele momento que ele está superando obstáculo e largando terra e largando grama para todo lado, né? Uns ângulos bem legais que deu para fazer umas fotos lá na pista qualquer terreno. E vocês estão vendo atrás a pista on-road para testar veículos sobre rodas e também os veículos de esteiras em condições de estrada, né? Aqui aquela famosa imagem frontal do Tulpar FV. Dá para ver claramente aqui a posição do motor. Dá para ver também os módulos extras de proteção aplicados através desses verdugos, esses pontos de fixação, espalhados ao longo do chassi do veículo, né? Dá para ver bem o perfil relativamente baixo da torre, a Mizrachi com um canhão Bushmaster NMK-44 de 30mm, mais o sistema de mira panorâmica empregado pelo comandante do veículo. Enfim, é um carro muito bonito, né? Tanto na vista frontal como essa aqui na lateral, né? Aí você tem em todos os detalhes aqui na tela, né, o Tulpar IFV com a torre armada com um canhão de 30mm MK-44. Esse é o canhão, por exemplo, bastante conhecido aqui no Brasil, a mesma arma que está na UT-30BR2, que aqui no Brasil está sob responsabilidade da Ares Aeroespacial e Defesa, Elbit Systems, né? Então é um canhão sobejamente conhecido no mercado internacional para esse tipo de função. É usado também como armamento para proteção de navios de pequeno e médio porte, né? A Marinha do Brasil conhece muito bem o Bushmaster MK-44. É um armamento consagrado. Você tem vários tipos de munição para você empregar: armor piercing, high explosive, munição Airbus Munition, obviamente você vai ter a versão para isso, não é essa, né? O veículo, como eu já falei aqui, tem um perfil bem interessante. Ele não é tão alto como outros que a gente tem visto por aí. Ele é significativamente menos alto, por exemplo, que o Ascod, né? Que talvez para mim seja o mais exagerado. Então, é um carro realmente muito moderno, né? É um produto de excelência da indústria turca. Os caras estão de parabéns de chegar nesse nível com um veículo desse, né? Vocês podem ver aqui as câmeras, os sensores. Pode ser adicionado o APS, para quem estiver perguntando sobre o sistema de proteção. O Tulpar pode receber o Iron Fist, né, o punho de aço, o modelo israelense. Ele tem essa facilidade de integração para esse produto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotinhas maneiras do nosso querido Tulpar IFV com a torre Mizrachi 30mm, para poder ilustrar para vocês aí, falando das características do veículo. E agora, galera, é aquela hora onde vocês me fazem perguntas. Vamos às perguntas. Vai valer só as que forem formuladas a partir de agora. Tá valendo. Felipe Nogueira, essa foto que passou frontal é de capa de revista. Me lembrou as fotos de TD e SD. Claro que te lembrou. Eu trabalhei durante 9 anos na tecnologia e defesa e muitas capas de tecnologia e defesa foram comigo. Natural. Era eu. Se não era eu, era alguém da equipe da revista muito competente também, posso te garantir isso. Tecnologia e defesa, cara, é um negócio muito interessante esse ponto, né? Tem alguns lugares nesse mercado que são atestado de formação, e tecnologia de defesa, o DefesaNet com o Nelson Durin, foram 2 lugares por onde eu passei que me formaram, né?
que determinaram o tipo de profissional que eu viria a ser, e eu só posso agradecer, não só primeiro lá na revista Defesa Latina, que infelizmente não teve sucesso na sua volta, né? O Cosme Dejanar tentou trazer esse título de volta do passado, da Defesa Latina, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer isso, mas as poucas matérias que eu tive publicadas nas edições que saíram da Defesa Latina chamaram a atenção no mercado, e por conta disso, e por conta do meu trabalho na época na revista Hobby News, eu fui convidado para poder escrever e para entrar para tecnologia e defesa. Primeiro fui convidado para fazer parte do DefesaNet, do Nelson Dury, em 2008, e em 2011 eu passei a fazer parte da equipe da tecnologia e defesa, fiquei até agora 2021 ou 2022, já tem alguns anos, né, que eu não faço mais parte da publicação. Mas pode ter certeza, meu velho, tem muito a ver comigo também. Vamos lá, perguntas, galera, perguntas, vamos ver aqui. Caiafa, a que nível está essa licitação de FV sobre o Exército licitar a compra do Máximo? Tua pergunta está meio confusa, Hélio. Vamos lá, Caiafa, qual o calibre de canhão máximo que este veículo pode receber? E se já tem protótipo com esse calibre? Cara, esse chassi, ele pode ser integrado com qualquer torre compatível com a estrutura dele. Então, ele tem torre de 30 milímetros, ele tem torre de 35 milímetros, ele está agora com a torre do Centauro 2, a Hitchfact MK2, com um canhão da Otto Melara de 120 milímetros. Vocês vão conhecer, e a gente vai mostrar para vocês em detalhes lá na LAAD 2025, que começa agora no início do mês de abril. Vocês vão ver justamente o Tulpar, que é esse veículo que a gente foi conhecer na Turquia, com a torre Leonardo, a torre Hitchfact MK2, que é a mesma do Centauro 2. Poxa, Caiafa, por que você não fotografou ele lá na Turquia? Porque quando a gente foi para a Turquia, o Tulpar com a torre Hitchfact MK2 já estava aqui no Brasil. Porque para poder participar de uma feira igual a LAAD, chegam vários dias antes todo o material, tem um processo burocrático tremendo, tem questão de navio, tem questão de porto, de transporte especial, de segurança, enfim. Então, lá na Turquia, a gente teve a oportunidade de ver em detalhes a versão IFV, todos os detalhes possíveis e imagináveis, e aqui no Rio de Janeiro, durante a LAAD 2025, vocês vão conhecer a versão Medium Main Battle Tank, equipada com a torre da Leonardo Hitchfact MK2 com um canhão Otto Melara de 120 milímetros, e eu garanto para vocês que é um carro de respeito. Eu posso garantir para vocês que é um carro de muito respeito mesmo. Agora, para aquele pessoal tarado com blindagem, não adianta você explicar que o carro pode escalonar a proteção dele, não adianta você explicar que ele já vem no chassi com uma série de pontos de ancoragem, para você colocar kits de blindagem adicional para você aumentar a proteção. Não adianta você falar isso. Os tarados de blindagem, qual é a primeira coisa que eles perguntam? Tem blindagem, Caiafa? Blindagem. Tem blindagem. Sabe? Tipo uma tara. Tipo uma tara isso. Ok. Tem blindagem? Tem como aumentar? Tem como aumentar. Tem logística para isso, tem projeto para isso, tem motor para isso, tem suspensão para isso, tem modularidade para isso. Não é só a blindagem. Empilhar um monte de ferro em cima do carro não significa que isso vai salvar sua vida. Você tem que saber usar. Você tem que ter uma logística que na hora que as peças de blindagem sofrem impacto, quando você for para a retaguarda, tem que tirar as que já foram atingidas e substituir por novas. Né? Não é só falar que tem blindagem. Eu tenho uns tarados da blindagem que é o maior barato. Sim. Existem todas as versões previstas para esse veículo. Isso é absolutamente natural. Você não projeta um veículo modular como esse para ficar restrito a uma ou duas versões. Então, o Tulpar
Ele tem todas as versões, você pode fazer engenharia. Pô, como eu disse aqui, você chegou depois, né? Engenharia, posto de comando, resgate, todas as versões naturais de você ter do veículo num conceito de família, o Tupar oferece, e com a vantagem de você ter uma escala, porque a comunalidade entre as versões é muito alta, né? Caiafa, será que a modernização do Cascavel e do Centauros vão sair do papel na Laad? Edson Rangel. Ótima pergunta, Edson. Olha, a resposta oficial do Exército Brasileiro para mim sobre essa questão foi: nós trabalhamos com uma ideia de ter o contrato do Centauro 2 assinado antes do final do primeiro semestre de 2025. Então, sinceramente, eu acho que não vai ter o anúncio do contrato do Centauro na Laad. Eu acho que isso vai sair lá para o mês de junho ou julho. Talvez agosto. Tá? Com relação ao programa do Cascavel, bom, eu acho que a Laad 2025, primeiro, ela vai ser muito importante mais para a ACAER dirimir qualquer dúvida com relação a essa situação que a gente teve recentemente da empresa, que foi até noticiado pelo sindicato da classe lá de São José dos Campos. Nós recebemos aqui um comunicado da diretoria da CAER explicando que a questão trabalhista já foi resolvida, que os salários já foram pagos, que não houve em momento algum nenhum tipo de dificuldade com relação à questão do plano de saúde dos funcionários. Isso palavras da CAER enviadas para a gente num texto oficial, tá? Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, para a gente falar do Cascavel, eu acho que a Laad vai ser mais interessante para a CAER dirimir qualquer dúvida em definitivo sobre a saúde da empresa e a capacidade da empresa de tocar os programas que ela já tem, de transformar esses programas em entregas, tá? E também de mostrar o que ela está preparando para a continuidade da empresa e para as ideias que ela tem de conseguir se expandir e se estabelecer como uma das principais empresas aí hoje da chamada Nova Defesa Brasil século XXI, vamos dizer assim. Acabei de inventar isso agora. Mas, né, não dá para afirmar que a questão do Cascavel vai estar resolvida até a Laad, mesmo porque ainda falta muita coisa para fazer. Né? O programa ainda tem muitas coisas para poder apresentar, existe um calendário para isso. Então, resumindo, eu acho que não vai ter anúncio de contrato nem de Cascavel e nem de Centauro na Laad. Tá? Military. Exército lança concorrência para aquisição de drones armados, peso máximo de decolagem 700 kg, alcance mínimo 300 km. Sim. Military, as opções são várias no mercado. Eu não vou citar nome, fabricante assim, porque aqueles que não forem citados se dizem prejudicados. Se você digitar isso que você acabou de colocar aqui em qualquer inteligência artificial, vai aparecer para você todos os produtos no mercado que tem essa. Eu não vou citá-los nominalmente. Tá? Eu posso citar brasileiro. Por exemplo, a Stella hoje teria condições de atender esse edital? Não sei, eu acho que não. Por quê? Porque o Atobá ainda não tem todas as certificações, se eu não me engano, para poder atender a isso. Apesar dele ter performance para poder fazer isso. Né? Estão estendendo a diferença entre o avião poder fazer isso e ter as homologações para fazer isso. A questão de já ter o recheio integrado no avião, enfim, uma série de coisas. Né? Mas o fato de ter essa concorrência mostra muito bem que o Nauru 1000C não é suficiente. O Nauru 1000C ele é parte de um sistema que vai ter vários modelos escalonando capacidades. O Nauru ele pode ser considerado o júnior da parada. E agora o Exército trabalha para poder adquirir um intermediário e depois ele vai adquirir um maior e mais sofisticado. A tendência natural é essa. Você vai ter capacidades diferentes para drones diferentes, para missões diferentes. O que diferencia o Nauru, além do fato dele ser nacional, produzido pela ExmoBoats aqui no Brasil e todos os sensores dele serem fabricados no Brasil? Pouso e decolagem vertical.
Mas não são todos os drones que você opera no Exército, na aviação do Exército, que vão precisar ter essa característica. Você vai ter que ter outras características. Então, um drone de ataque ou um drone de busca de alvos, por exemplo, para o projeto do Astros, ele vai necessariamente ter que ser um drone maior, com mais payload, com mais sensor, né? E é nesse sentido que você tem essa concorrência lançada pelo Exército. E já tem gente falando um monte de a respeito disso, sabe? É impressionante. Nego coloca foto até de drone que não existe, manda a inteligência artificial criar alguma coisa que não existe, coloca lá na capa. É impressionante o nível de vão enganar vocês de algumas pessoas. Mas esse não sou eu, né? Caiafa, será que poderia me explicar o que significa CKT? Teria algo com a Constituição, é CKD, Leonardo Mariano. CKD é Completely Knockdown. O que quer dizer isso? Vamos supor, o Brasil comprou o Guaicurus, o LMV, o Guaicurus 4x4. O Brasil comprou da IDV. Aí a IDV, por exemplo, produz os Completely Knockdown, 80% do veículo lá na Itália, ele vem desmontado para cá, ele chega aqui, ele entra numa linha de montagem final, e ele é montado e tem a integração final da parte brasileira dele, o recheio brasileiro nele, e ele é testado e colocado em serviço aqui. Isso é um Completely Knockdown, CQD. Né? Você não produz no país, mas você faz uma montagem final e faz a integração final e tudo mais, o que já te traz uma capacidade industrial interessante, né? Já te gera emprego e tudo mais, e para o seu suporte logístico, para o seu footprint logístico, isso é absolutamente essencial. Menos que isso não dá. Né? Caiafa, tem alguma novidade sobre o programa do veículo lançador de microsatélite? Tivemos notícias publicadas recentemente sobre isso, eu te sugiro você acessar www.infrodrones.com. É a página, o portal especializado de infodefensa somente para o assunto drones. E também você pode acessar infoespacial.com, que é a página de infodefensa dedicada só ao assunto espaço, New Space. Nós colocamos algumas notícias recentes aí dos Critical Design Review dos lançadores. Muita gente está perguntando isso por conta da situação da AKR também. Muita calma nessa hora. Vamos esperar a empresa se pronunciar. Como eu disse, o grande momento da AKR nessa LAAD vai se dirimir qualquer dúvida sobre a saúde financeira da empresa e sobre a saúde de engenharia da empresa. Entendeu? É bom, já que teve essa situação, pelo menos que bom que tem uma LAAD para eles chegarem lá e mostrarem para todo mundo, pessoal, tá tudo em casa, tá tudo certo. Eu estou colocando dessa forma porque eu acho que não tem que fazer alarmismo agora. Enfim, não mais do que já tem. Né? Caiafa, entre o CV90 e o Tupar, qual deles oferece o melhor nível de tecnologia para o Brasil? Barbosa, essa pergunta ela não tem como eu te responder ela nesse momento, porque ainda não tem o Request for Information, o Request for Proposal. Eu não sei quais são todos os requisitos que o Exército vai colocar. E eu posso te dar uma resposta totalmente equivocada. O que eu posso te dizer é que dos fabricantes que têm o veículo no conceito família e que atendem várias coisas já conhecidas que o Exército busca, ele certamente é um dos competidores favoritos. Tá? A grande novidade com relação ao Tupar é que você tinha um produto que atende muito bem o que o Exército está procurando e que outros fabricantes já mostraram, mas ele não era conhecido aqui no Brasil. O trabalho que nós estamos fazendo com esse Press Tour para a Turquia é justamente para poder apresentar para o público interessado um veículo, uma família de veículos que tem total condição de atender aquilo que o Exército Brasileiro quer e com uma parceria industrial extremamente vibrante e que não é dependente, isenta de tar free, isenta de bafa, com total capacidade de fazer uma transferência tecnológica, realmente transferência tecnológica, tá? Com a possibilidade de aproveitar a própria estrutura industrial imberbe interna que o Exército já tem na forma dos parques regionais de manutenção. Quer dizer, só vejo vantagens,
Batman, só vejo vantagens. Né? Isso é um assunto encerrado há muito tempo, Marcos Cirqueira. Essa é a pergunta mais morta do ano, é essa. Sem datar nesse negócio de Leopard 1 com Hate Fact, isso já tem uns 3 anos que isso morreu. Ou 2 anos, pelo menos. Leonardo Mariano, Caio, será que poderia me explicar como é que é? Como é hoje montada a arquitetura de comunicação entre quartéis e sistemas de criptografia entre eles? Seria diferente de sistemas operados no campo de batalha? Leonardo Mariano, olha só, existem 3 níveis de comunicação entre militares, entendeu? Primeiro, WhatsApp. Like everybody. Ok? Em tempos de paz. WhatsApp. Ou variáveis, Signal, não sei o que e tal. Interno, intranet do EB. Tem um sistema? Tem um sistema. Não vou entrar em detalhes de qual é. Esse assunto interno deles, mas tem. E tem um sistema de comando e controle, de gerenciamento de campo de batalha, um Battlefield Management System nacional também, que, se eu não me engano, até a última vez se chamava Combater. Tá? Então, sim, existe. Sim, seria uma parceria gov-to-gov. Essencialmente, seria um negócio governo-governo. A Autocar é uma empresa privada. Ela é uma das maiores empresas de defesa da Europa, mas ela é privada. Mas óbvio que o governo turco tem um grande interesse que esse negócio aconteça, porque eles sabem que o Brasil dita os acontecimentos aqui na América do Sul. Então, o Brasil fez a parceria com os turcos, eles teriam acesso a outros mercados muito interessantes. Né? E com produto bom, meu querido, você entra em qualquer lugar. Né? A história ela se repete. Né? Engano seu, Marcos Siqueira. O fato de ter um motor de 700, 800 cavalos não torna o carro menos flexível em termos de peso adicional, porque essas blindagens modulares elas mudaram bastante nos últimos 10 anos, diminuiu consideravelmente o peso delas. É lógico, você vai acrescentar peso. Isso aí não tem como. Né? O tarado da blindagem, a primeira coisa que ele esquece é isso, é que ele vai moer a suspensão do carro se colocar toda a blindagem que ele quer no veículo. Tá? Mas o ideal é você trabalhar dentro de um conceito onde você distribui responsabilidades. Então você vai aumentar a proteção? Vai. No arco frontal? Ok. Como é que você vai garantir 360? Aí você coloca um APS. Aí você coloca um Iron First, por exemplo. Né? Existem até sistemas menos complexos e menos onerosos, menos caros, que você pode utilizar detectores laser e programar a sua estação remota de armamento para poder virar na direção daquela detecção pelo laser e executar rajadas, short burst. Tem uma possibilidade bem menor de ser 100%? Tem. Mas é uma maneira de você ter mais uma proteção. Não está no mesmo nível de um APS dedicado, mas é possível. Até a Remax 4 tem essa capacidade. Tá? Exatamente, o Drepeira aqui fala, o Drepeira, como sempre, colocando alguns pontos interessantes. Quer morrer, adicione blindagem extra ao seu MBT e perca a sua principal vantagem contra drones, MBT é a mobilidade. É por isso que eu falo que tem o tarado da blindagem, porque o tarado da blindagem, ele esquece que quanto mais peso você colocar no veículo, mais lerdo ele fica. Tenta comandar um Matilda 2, que desespero. Vai comandar um Churchill MK4, que desespero, aquilo não anda. Você tá tomando tiro de tudo quanto é lado, velho, e não anda. Não anda. O troço não anda. Eu sei, puta que pariu, eu vou morrer, que esse trem não anda. Não anda, não anda, não tem performance. Aí, enquanto você tá num Churchill da vida lá, vou morrer, passa o cara no Leopard 1A5 olhando pra você, falou, tio, e acelerando no cacete. Qual a grande vantagem do Leopard que nós temos? Mobilidade, poder de choque, flanquear, mudar de posição. Carro identificado, carro atirou, boom, alvo atingido, muda de posição, flanqueia, velocidade, speed, Godspeed, speed. Achei outro babaca, tá na mira, tá, fogo, boom, alvo destruído. Flanqueia, velocidade, reverse, sai fora, foge, dá a volta, atira de novo, pega mais um, some, foge, corre,
volta, cerca, atira de novo. É assim que você combate com o Leopard. Por quê? This motherfucker is fast. Fucking freaking fast. Aí o que você faz? Você tira a principal característica do Leopard e entope ele de era. Aí ele vira uma casa-mata ambulante, que não faz 60 km por hora. Você matou todo mundo, porque você é um tarado com blindagem. Entende? São similares. Tulpar, CV90 e Lynx são similares, estão no mesmo nível de concepção, estão no mesmo nível de tempo no mercado. São produtos do século XXI. Nenhum deles é concepção anterior a esse século, são produtos recentes, então eles estão no mesmo nível para mim tecnológico. Evidente que o produto turco ele vai ter um nível de sofisticação determinado pelo cliente, porque é um produto desde o início feito para isso. O Lynx, pelo fato de ser alemão e ser da Rheinmetall, vai ter algumas coisas que o resto do mundo não vai ter, mas os alemães querem. Eles têm dinheiro para pagar, né? Tudo depende do teu requerimento. É muito difícil eu ficar falando, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê, e chega lá não vai ter nada disso porque não tinha dinheiro, não tinha orçamento para isso. Tem que tomar muito cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com o falso profeta que crava, que sabe tudo. Normalmente ele não sabe nada. Tá? Caiafa, qual a diferença do canhão utilizado pela Marinha com resfriamento líquido de mesmo calibre e utilizado umidade? Toda a diferença do mundo. Primeiro que um canhão montado em um navio, um canhão naval, ele é todo construído para resistir à salinidade, à água do mar. Então, corrosão é um problema sério para esse tipo de armamento. E ele tem todo um tratamento de materiais focado nisso. Segundo, por que o 7662 é refrigerado a água? Porque ele tem uma alta cadência de tiro. E por que ele tem uma alta cadência de tiro? Porque o canhão tem acesso à munição de forma contínua e rápida. Não tem como você fazer isso num tanque. Você pode até colocar o canhão 7662 num carro de combate, mas você não vai conseguir levar muita munição e nem vai ser aquele sistema de alimentação ultra motherfucker fast igual quando está embarcado no navio. Porque no navio está ocupando 2 pisos, 2 decks, 2 convéses. O deck do canhão e para baixo ainda tem um andar de canhão que você não vê. Que é onde está os carrosséis de munição, é onde está o sistema, que é o coração do canhão, que faz todo o transporte da munição, alimenta o canhão e ejeta os estojos numa velocidade inacreditável. Você não vai ter como replicar essa capacidade do canhão naval montada num veículo terrestre. Já tentaram, procura FV 4005 ou 4002. Os ingleses tentaram criar um veículo blindado com canhão de 183 milímetros. É uma merda. É uma merda. Você não faz nada com ele, você morre. Qual que é a única coisa legal nele? Quando você pega um cara distraído na mira e dá um tiro e mata um inimigo com ele, a satisfação da destruição é um negócio assim, porque é um canhão de 183 milímetros, maluco, sai voando pecinha para todo lado, igual relógio de corda quando estoura. Entendeu? O kill dele é um negócio assim muito satisfatório, mas é uma merda de tanque. Tanto que não deu certo, né? Todo mundo viu que aquilo era loucura de engenheiro. Para com isso, Zé, né? E ficou aí. Agora tem um no museu que eles reformaram. Caiafa, qual a tentativa das 3 forças? Primeiro que, Eduardo Guimarães, esse negócio de tentativa da força já começou errado aí. Processo de aquisição é uma coisa contínua, tanto na Marinha, no Exército, na Força Aérea. Isso nunca parou. Eu posso te dizer isso com toda certeza, porque tem 20 anos que eu acompanho o dia a dia disso. Nunca parou. Está sempre acontecendo. O que você está me perguntando é a tendência que o governo atual tem de politizar determinadas agendas pode interferir na capacidade das forças de adquirirem novos equipamentos? Isso já tem acontecido. Por que não assinou o contrato do Atmos, que foi o vencedor? Porque o tema foi politizado. Foi politizado por quem? Por uma pessoa, uma cabeça inoperante desse desgoverno, que já foi ministro da Defesa, com
todo o respeito que eu tenho pelo Celso Amorim, mas realmente essa questão do Atmos foi uma coisa horrorosa, não dá para poder contemporizar, foi feio. Foi feio. A artilharia do Exército Brasileiro está esperando para ter um ciclo de modernização dos seus meios há décadas, e justamente quando a artilharia do Exército Brasileiro vai ter uma capacidade inédita que ele nunca teve, essa capacidade não vem para o Exército Brasileiro, porque um cara aqui no Brasil não gosta de um cara em Israel, e o cara de Israel não gosta desse cara aqui no Brasil, e como é aquela briga de véia na caneta, entendeu? Eu vou te sacanear assinando alguma coisa ou te impedindo alguma coisa. Foi exatamente o que aconteceu. Briga de velho. Com todo respeito ao diplomata, ao embaixador, sabe, Celso Amorim, mas francamente, ele já foi ministro da Defesa, francamente, assim, muito francamente, né? Pelo amor de Deus. Eu já falei isso aqui. É perfeitamente possível, não só de tubo, como missilístico. Aliás, espera a Laad semana que vem. Cafa, o que você tá sabendo que a gente não sabe? Um tanto de coisas. A Laad vai ser top, mano. Se liga na Laad que começa semana que vem. Cês não faz ideia. Cês não faz ideia. Tá? Tem nada a ver isso aí, o Depreira. Esse papo de negócio de má vontade de pagamento do gripe, que Rafalha assim entubado, bicho, isso é rádio peão. Desculpa a sinceridade. Isso não existe. Isso é bobagem. Bobagem assim, cabeludíssima, da grossa. Tá? Caia, olhando essa guerra na Ucrânia e o uso extensivo dos drones, existe alguma versão do Tupara drones? Como eu disse, requerimento do exército colocado, o turco vai lá e faz o que você pediu. Olha, eu quero que você faça um Tupara antidrone. Eu tenho uma empresa no Brasil, por exemplo, a Yacit, que tem um sistema antidrone que bloqueia drone e tal, não sei o quê. Eu quero que monte ela no veículo. Beleza. Vamos lá, vamos montar tudo, bota na câmera anecoica, a única câmera anecoica que eu já vi até hoje, gigantesca para veículo blindado. Na fábrica onde o veículo blindado é feito, você tem um laboratório com a câmera anecoica para testar todas as emissões eletromagnéticas do veículo. Isso é simplesmente fantástico. Eu babei na hora que eu... Sério, eu babei, passei mal. Eu fiquei retardado, tipo assim, que isso, velho? Olha o pé direito da câmera anecoica dos caras. Dá para colocar um carro de combate inteiro aqui dentro e testar ele até o fazer bico. Vocês estão de sacanagem. Olha a estrutura dos caras. Porque quem entende um pouquinho de tecnologia, e eu sou uma dessas pessoas que se pretende entender um pouquinho de tecnologia, quando você vê uma câmera anecoica como essa, quando você vê um laboratório de balística igual eles têm, quando você vê o laboratório climatológico para testes destrutivos de baixa temperatura contínuos, tudo instrumentado, shake test, car shake test, não sei mais o que, baias subterrâneas para execução de tiro com total segurança, só instalação top. Eles não estão de brincadeira. Pode entender uma coisa, o que o exército especificar, se o orçamento der, se o dinheiro der e os turcos puderem fazer, será feito. Não só com a engenharia deles, como com a nossa. Por que eu te digo isso? Porque eles têm os meios. Eles não têm que pedir bênção para ninguém. Eles têm os meios. Todos eles. Motherfucker. Todos eles. Eles não têm que pedir bênção para ninguém. A Alemanha não gostou dos turcos fecharem negócio com o Brasil. Aí o pessoal lá na Turquia fica assim, como se dizia antigamente, quando eu era criança e estava na escola, tira as calças e caga aí.
Vocês estão entendendo? Se a parte industrial já tem todas essas vantagens e você ainda tem a coisa toda livre de bafa e tá frio e tudo mais, pensem. NTS, News Technology Support. Essas informações são só novidades ou pode mudar muita coisa no país na área de defesa? Meu velho, infelizmente, quando muda alguma coisa aqui na área de defesa, é a empresa que está falindo. Vide a Vibraz. Né? Mudança aqui, ou a empresa está falindo ou a empresa está com ascensão meteórica. No momento, o que a gente tem de novidade é uma grande empresa histórica do setor de defesa brasileiro está falindo. No caso, a Vibraz. Salvo em contrário, até agora é falência, né? Cafa, você acha que pode haver alguma novidade de anúncio da Embraer na Laad? Com certeza vai ter. Fiquem ligados na Embraer na Laad 2025, vai ter muita novidade em vários setores, tá? Bom, galera, eu tô chegando a uma hora de live, queria agradecer a excelente audiência aí para um domingo. Vamos elevar o nível do debate do assunto defesa. É para isso que nós estamos aqui neste domingo, dia 23 de março de 2025. Está chegando ao fim mais uma live do canal Canhafa Master. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, meu querido. Você que gostou deste vídeo e das informações nele contidas, dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu clique. Ajude o algoritmo do YouTube a levar este vídeo para mais pessoas na World Wide Web. Boa tarde. Tchau, galera.